Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula da EI dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos começar a 8ª lição, a nossa última lição do nosso livro, tá? O Eu como autor da nossa própria história. Esse conteúdo que nós vamos ver na aula de hoje é da aula 1, que se encontra entre as páginas 95 até a página 113. Então hoje nós vamos conhecer uma nova história com os personagens da Floresta Viva. O nome da nossa história é Cacá e Carol aprendendo a ser autores da própria história. Então, como será que essas duas crianças que fazem parte aí da Floresta Viva conseguiram ser autores da própria história? E aí? Como é que eles aprenderam isso? Vocês querem aprender também ser autor da própria história? Todo mundo quer, não é? Então, vamos conferir essa história. Vamos lá? Oitava lição, Cacá e Carol aprendendo a serem autores da própria história. Há algumas semanas, o grilo Digalá e o sapo Babá estavam na casa de Cacá e Carol. A amizade dos garotos lhes davam muitas alegrias, mas a saudade da Floresta Viva apertava. Os pais de Cacá e Carol estavam super felizes. Seus filhos estavam mais espertos, amorosos e pacientes. Dr. Lucas disse: "Eu não entendo o que está acontecendo com Cacá. Ele está mais responsável, tem prazer de me ajudar, parou de reclamar de tudo, não faz birras diante de um não." Eu também não entendo as mudanças da Carol. Quando queria algo era tão nervosa e mandona, mas agora está mais tranquila, amorosa, organizada e prestativa. O medo de fazer as provas diminuiu. Está mais segura e criativa. Certo dia, num sábado de manhã, Cacá e Carol entraram pulando de alegria no quarto. Digalá perguntou: "Por que estão tão eufóricos? Ganharam o melhor dos presentes! Meus pais vão nesse feriado para a fazenda, portanto vamos levá-los de volta para a Floresta Viva. E quando chegar as férias..." Cacá completou a fala da irmã. "Nossos pais os deixaram passar as férias todinhas na fazenda e João Antônio vai conosco. E para comemorar essa grande notícia, hoje nós vamos levá-los ao shopping center." Babá perguntou curioso: "Shopping? O que é isso?" "É um lugar maravilhoso, onde há muitas lojas, restaurantes, cinema." "João Antônio vai conosco ao shopping também." Chegando ao shopping, os pais de Cacá e Carol foram fazer algumas compras e deixaram os garotos passearem. Combinaram de se encontrar depois de 1 hora. Carol e os meninos entraram numa loja de computadores e se distraíram. Ela ficou tão fascinada que nem percebeu que havia esquecido a sua bolsa em outra loja. Babá saiu de dentro da bolsa e Digalá subiu em cima dele. Os dois perguntaram assustados: "Aonde estamos?" Uma menina, ao vê-los, entrou em pânico e começou a gritar. Quando o pai viu o sapo, ao invés de pensar antes de reagir e se acalmar, ficou desesperado. Deu um chute na bolsa. Babá foi parar do outro lado. Digalá caiu perto dele. Babá pulava ansiosamente de um lado para o outro. Ia ser morto. Nesse momento, 2 seguranças chegaram raivosos. Um dos seguranças, tentando matá-lo, disse: "Quem trouxe esse animal sujo nesse local?" Nesse meio tempo, Cacá, Carol e João Antônio viram o tumulto e correram desesperados. Quando viram Babá de língua de fora e de pernas para o ar e Digalá deitado em cima dele, imóveis, os meninos começaram a gritar chorando. "Mataram nossos amigos!" As pessoas pararam ao vê-los chorando. Todos ficaram em silêncio. Carol se ajoelhou, pegou o Babá e disse: "Babá, não morra, respire, não morra!"
Cacá, derramando lágrimas sem parar, pegou o grilo e disse: Diga lá, reaja por favor. Meu amigo, me desculpe. Os dois animais estavam imóveis. Os meninos os pegaram carinhosamente no colo e os levaram para longe da multidão. Quando os meninos já estavam sem esperança, algo inacreditável aconteceu. Babá deu uma tossida e abriu os olhos e deu um salto. Mas vocês não estavam mortos. Diga lá, responde: Quando você está em uma situação difícil, o melhor a fazer é não se agitar e nem lutar, mas pensar. Pensamos juntos. Vamos nos fingir de mortos. Carol, Cacá e João Antônio estavam aliviados. Quando chegaram em casa, novamente pediram desculpas para Digalá e Babá. Digalá, mais tranquilo, disse: Como os humanos são nervosos, eles criam monstros que só estão na cabeça deles. Se não tivéssemos feito silêncio e administrado nossa ansiedade, teríamos morrido. Carol perguntou curiosa: Mas como vocês conseguiram fazer silêncio? Fizemos silêncio em nossas mentes, mesmo quando pulávamos. Usamos uma técnica ensinada pelo professor Corujão para sermos autores da nossa história nos momentos difíceis. Babá completou com sabedoria o que seu amigo Digalá havia falado. Sim, quando estamos diante de problemas, quando nossos pais não querem nos dar aquilo que pedimos, quando um amigo pegou seu jogo sem te pedir, quando alguém ri de vocês ou quando você estiver muito bravo com alguém, não importa a situação, a coisa mais importante é saber parar e pensar. Pensar o que podemos fazer para tomar decisões inteligentes. Só assim podemos ser autores da nossa história. Carol, Cacá e João Antônio ficaram de boca aberta com essas palavras. Digalá disse todo empolgado: Igual a um autor que escreve livros, nós escrevemos a nossa história. A cada dia e a cada experiência, escrevemos um novo capítulo da nossa história. Ser autor da própria história é saber decidir o que desejamos para nós mesmos. Você tem duas escolhas. Ou ela reconstrói a sua cidade da memória com inteligência e sabedoria, ou seus medos, tristezas, timidez, raiva controlam você. Ser um rei e uma rainha sábios é ser autor da própria história. Você tem governado a sua cidade com sabedoria? Os meninos pensaram e perceberam que já estavam mais calmos, não davam tantos escândalos e não controlavam seus pais como faziam antes. Mas ainda faltava muito para aprender. Digalá e Babá falaram juntos. Um rei e uma rainha sábios buscam todos os dias serem pessoas melhores, menos reclamonas, menos impacientes, mais amorosas e generosas. E todos se abraçaram e disseram: Eu preciso cuidar da minha cidade da memória com sabedoria e inteligência. E começaram a cantar. Preciso ser um rei sábio para cuidar da cidade da memória. Não posso dar respostas rápidas, mas pensar antes de falar. Quero ser paciente e inteligente para meus problemas enfrentar. Quero ser paciente e inteligente para meus problemas enfrentar. E aí, turminha, gostaram dessa história? Muito boa, não é? O grilo Digalá e o sapo Babá quase que
mas eles conseguiram, eles passaram por uma situação difícil, mas eles nos ensinam aí grandes lições de como é que a gente deve agir em momentos difíceis, não é? Então eu acredito que todos vocês possam aí compartilhar alguma coisa, algum momento difícil que vocês ou a família de vocês passaram e como foi que vocês reagiram? Qual é a melhor forma da gente reagir em uma situação difícil como essa daí, não é verdade? Olha só, gente, aí na próxima página, ele traz aqui uma informação, olha só, na página 107, o Antônio, que é uma nova criança que fica aí com a Cacá e a Carol, apareceu na lição passada, ele diz assim, ó: ei amigo, eu aprendi com o Diga Lá que nós não podemos controlar nossos pensamentos, mas podemos escolher o que fazer com eles. E está aí uma ótima lição, não é, gente? Isso é aprender a ser rei ou rainha da sua cidade da memória. Então, ser rei ou rainha da sua cidade da memória é, antes de tudo, saber governar tanto suas ações quanto os seus pensamentos, não é? Então, gente, nós podemos perceber que durante todo esse ano letivo passou bem rápido, que nós vimos aí várias lições, nós construímos bairros da nossa cidade da memória, nós refletimos sobre eles e entendemos a importância de cada um desses bairros. É essa reflexão que os personagens vêm trazendo aqui. Mas aí ele traz por último assim, olha só. Agora nós vamos pensar um pouco sobre o que significa ser rei ou rainha sábios. Sábio é aquele que possui sabedoria. Mas o que significa sabedoria? Sabedoria significa ter muitos conhecimentos, ter muitos saberes, ter prudência, saber agir, não é? Então, reis e rainhas sábios têm muito conhecimento, muitos saberes e muita prudência. E como nós somos os reis ou rainha da nossa cidade da memória, nós precisamos ter essas características, não é? É fácil? Não, mas é um movimento de tentar e não desistir, até alcançarmos aí, sermos reis e rainhas da memória bem prudentes, bem competentes, cheios de conhecimento, não é? E aí, gente, eu convido vocês a fazer uma leitura da página 110 até a página 111, onde ele traz algumas reflexões para vocês pensarem um pouquinho, olha só, o que um rei sábio ou uma rainha sábia pode fazer. Então aí vocês vão refletir sobre cada uma dessas daqui. Por exemplo, quando alguém provoca para uma briga, o que é que uma rainha da cidade da memória faz? Vai lá e dá corda para aquela briga? Não, ela age com prudência. Quando alguém lhe diz que ele ou ela não é importante, e aí a gente vai apoiá-lo ou vai defender? O que é que um rei ou uma rainha da cidade da memória faz? Já tinha a ver aqui outra. Quando está com medo de alguma coisa, como é que a gente aprendeu? Quando a gente está com medo, nós precisamos enfrentar os nossos medos, duvidar, criticar e determinar. Estão lembrados da nossa lição sobre os medos? Ou quando sua família lhe diz que não irá comprar um brinquedo ou um jogo que você tanto quer. Então, quantas vezes a gente só reclama e não agradece, não é? Então, essas perguntas aqui, ela nos traz uma reflexão sobre os bairros da cidade da memória que nós estudamos até então, tá? E na próxima página, turminha, traz uma atividade, um desafio para casa. Olha só, querido aluno, vamos pensar nas consequências das situações a seguir? Como um rei sábio ou uma rainha sábia deve pensar e agir em cada caso? Então, vocês vão ler esses casos aqui. São 4 casos no total e vão escrever quais as atitudes de um rei ou de uma rainha sábio, tá? Vão escrever e vão colocar aqui, combinado? Então, conto com a dedicação de todos vocês. Façam e me mandem a foto, tá bom? Um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula.